Nunca falei muito de relacionamento, nunca fui aberta. Se você procurar, as pessoas sabem o que elas sabem. Não, a gente acompanhou sua vida amorosa, até por você ser famosa há muito tempo. Sabe quem são seus ex-namorados, sabe como foi as suas relações. E você nunca falou tanto. Mas eu imaginei que por ele também ser uma pessoa muito famosa, e talvez por você também estar num lugar onde você tem mais segurança. Aquela leveza do Aquela início. leveza, segurança pra falar e pra mostrar e tipo, foda-se Mas o mundo. aquela leveza também foi… Eu lembro que eu falei que fui procurando onde é que tava essa autoconfiança, essa segurança. Falei assim, gente, por que eu não falo de relacionamento? Tudo bem, acho que tem um pouco de proteção. Você deve saber também do que eu falo, porque a gente não dá pra falar são tudo, duas porque você pessoas se famosas, expõe, né? E aí você tá sujeito a ter críticas de vários motivos, bobagens ou não. Mas… Por que não mostrar? Qual o problema de demonstrar afeto, de viver aquele momento, de demonstrar amor o amor ao é tão outro, bonito ao de ser próximo? mostrado. Entende? Uma pessoa que eu escolhi, que tá comigo ali, dividindo a vida e tudo mais. Não tem problema nenhum. Então você dá essa eu pitadinha se permite pra dar essa pitadinha de… Eu ganhei expor. autoconfiança pra falar assim, ninguém tem nada a ver com isso. Eu vou mostrar o tanto que eu quiser, vou expor o tanto que eu quiser. As pessoas vão achar coisas e eu vou continuar sendo talvez de outra maneira que elas não têm, talvez não vão ter acesso, não vão interessar, mas essa sou eu e tá tudo bem. E aproveitando esse papo, né, de relacionamento, de se sentir à vontade, você, em todos os seus relacionamentos, todos, você foi questionada sobre casamento, filhos. E eu sinto, às vezes, que você fica incomodada com esses questionamentos, muitas vezes, sobre filhos, né? Porque eu acredito que a mulher, ela pode encontrar os seus prazeres, explodir de amor, sua felicidade em diversos lugares, né? Só que tem pessoas que acreditam que não. Tem até uma frase que falam… A mulher que veio… Que é muito falada. A mulher que veio ao mundo e não gera uma criança é egoísta. E eu sempre odiei ouvir essa frase. E eu queria saber de você, assim. Como que você recebe esses questionamentos? Como que é pra você? A primeira vez que eu fui questionada, acho que eu nem pensava mesmo, sabe? Eu acho que mais uma coisa foi bater e eu fui depois ver… me entender e me questionar e falar, por que me perguntaram isso? Já tá na hora, realmente eu tô atrasada. Ser mãe, eu acho que tem que ser um desejo, não, uma escolha. Uma escolha genuína da pessoa. Quando eu tinha 35 anos, as pessoas me perguntavam assim, você não vai ter filho, não sei o quê. E era uma pressão. Agora, com 40, eles estão quase me jogando de uma ponte, como se fosse o fim da linha, sabe? Pra gente. A coisa tem que ser na liberdade de gerar, de adotar, de não ter. Eu, por exemplo, como a vida tá se encaminhando, eu acho que tô me encaminhando para não ter. Mas eu tenho óvulos congelados, por exemplo. Então, é assim, sou mulher, eu tenho capacidade de gerar um filho se eu quiser. E, de repente, essa é a minha decisão por agora, mas, de repente, eu posso mudar daqui a pouco. Porque eu também tenho a liberdade de mudar de opinião, se eu quiser. Exatamente. Sabe? Tá bem, né? Então, eu acho que é esse o caminho. É uma pressão, mas ela não pode… Nenhuma decisão tem que ser uma sentença e você tem que ser criticado por isso. As mulheres têm que ter liberdade para escolher o que elas querem. E você falou de egoísmo, né? O egoísmo é muito maluco, porque eu assisti uma entrevista sua, onde você falava que tinha se sentido meio mal, meio culpada por não ter brincado com seus filhos em algum momento. Foi agora, no Papo de Segunda. Isso. Foi muito importante, foi muito libertador pra mim poder falar sobre isso. Mesmo. Não, foi lindo. E quando você fala aquilo, aí eu fiquei me perguntando, eu falei assim, será que em algum momento falaram que a Giovana foi egoísta? Por ela não ter brincado naquele momento? Outras mães, por exemplo, mães que têm filhos e que vão trabalhar. Será que elas são… Será não? Com certeza, as pessoas falam que elas são egoístas porque elas não dedicam o tempo integral aos seus filhos. A gente vê a própria Gabriela Prioli agora, que teve a neném, foi pro Saia Justa, tá lá apresentando o programa. Ela foi massacrada. Porque foi trabalhar. Porque foi trabalhar e ela… oportunidade, é uma mulher incrível que tem, né… que tem que estar ali, sabe? Ser ouvida, enfim. O fato é que sempre a gente vai ser colocada nesse lugar. Outra que eu ouço muito
Você tem um filho só? Ai, que egoísmo. Porque você não dá um outro filho, um bebezinho, um irmãozinho pro… Então, assim, o que me parece é que nós, mulheres, estamos fadadas a serem egoístas, certo? Eu, por exemplo, também. Também sou chamada de egoísta porque a minha decisão, neste momento, é não gerar um filho. Então, assim, a gente está todo mundo sempre sendo pressionada nesse quesito. Eu fiz um filme, Papai é Pop. Vocês viram? Ai, com Lázaro. Inclusive, Lázaro, estamos te esperando, hein, Lázaro? Ó, a gente ama você. Esse vai dar bom, cheio de história. Ele vem. Aliás, a Thaís foi genial. Eu fiz o filme com eles, um filme maravilhoso. E com Caíto Ortiz. Qual é o nome do filme mesmo? Papai é Pop. Papai é Pop. Tá. Mas, antes de aceitar esse papel, eu fiquei muito na dúvida. Porque eu falei assim, o meu medo era ser questionada e descredibilizada com o meu trabalho por fazer uma mãe sem ser uma. Olha que loucura. Só que o filme não fala sobre isso, minha gente. O filme fala… Pois é, mas aí é que tá, era distante. O filme fala exatamente sobre o egoísmo paternal. Os pais que abandonam os filhos, que deixam as mães… Acontece, e abandonam os filhos, às vezes, dentro de casa. Que colocam só pra mãe fazer. Isso é uma função doméstica, uma função da mulher. E o pai? Os números são bizarros. Na época eu peguei, os números são gigantes de abandono de pai. E a gente estava falando sobre isso, mas eu estava culpada, me sentindo descredibilizada talvez, ou que seria, por fazer uma mãe e não ser. Então, assim, vamos falar a verdade? Isso tem que ser uma decisão de liberdade da mulher, de escolha. A gente tem que… Um homem ganha um filme para falar sobre o egoísmo dele e a mulher é julgada o tempo inteiro sendo chamada de egoísta. E os dedos são apontados todos para as mulheres. Sempre para as mulheres. Então, eu acho que esse é o caso da gente repensar, de pensar. A gente fala muito em liberdade feminina, mas acho que a liberdade também passa por isso. O número de mulheres que decidem também não ter filhos é grande. 37% das mulheres optam por não ter filhos. Então, assim, tem que ser genuíno e a gente tem que respeitar isso. Agora, falando em egoísmo, só para concluir, eu acho que se a gente há de ser egoísta, que seja na decisão que a gente escolheu. Que seja na fidelidade aos nossos desejos. Para ter ou para não ter. Sim, ai, total. Gente, sério. Ai, muito fofa, maravilhosa. Maravilhosa. Cravos, espinhas, manchas, rugas, oleosidade. Essas palavras perturbam seu dia a dia e te incomodam profundamente? Acredite ou não, você está cometendo um erro sutil, mas devastador, que está causando todas essas imperfeições sem que você perceba. Agora, imagine acordar em uma linda manhã, olhar no espelho e se deparar com uma pele luminosa, jovem e radiante. Parece um sonho, certo? Mas acredite, isso é totalmente possível. Tudo o que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária, começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Cronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis, todos esses problemas e imperfeições desaparecerão da sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais, assim como eu. Então, não perca tempo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo.